Neste momento você vai ouvir Minha Vida, Minha História. Direção e apresentação de Ademar da Silva Santos. Ruth animadamente diz à sua sogra que, além de tudo isso, Boaz diz que ela poderia continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: que bom, pois se você fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhado. Noemi incentivou Ruth a aceitar a oferta de Boaz de continuar respingando em seus campos e de ficar perto das moças da casa dele, para não ser importunada pelos ceifeiros. Assim Ruth continuou trabalhando. Trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espiga até terminar a colheita da cevada e do trigo. E continuou morando com sua sogra. Ruth e Noemi era como mãe e filha. Passava horas conversando. Até que um dia Noemi diz a Ruth: minha filha, precisa arranjar um marido para você. Você precisa ter um lar. Ruth esteve a respigar nos campos de Boaz, desde o início da colheita da cevada, em abril, até a colheita do trigo em junho. À medida que a semana passava, Noemi, sem dúvida, pensava cada vez mais no que poderia fazer por sua nora. Quando ainda estava em Moab, Noemi achava que jamais poderia ajudar a sua nora a encontrar um outro marido. Mas agora começava a pensar de outra forma. Naquele tempo, era costume. Os pais procuravam um cônjuge, os pais procuravam um esposo para os filhos. Ruth, de fato, havia se tornado como uma filha para Noemi. Ela queria achar um lugar de descanso. Um casamento para Ruth, referindo-se à segurança e proteção que um lar e um marido poderia proporcionar. Então, sorrindo, ela pergunta a Ruth: você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, você sabia que ele é um dos nossos parentes? Você talvez não sabia, mas Boaz é um dos nossos parentes. Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. E eu acabo de ter aqui uma ideia maluca. Metamorfose, uma história cinematográfica para rir e chorar. Adquira já o seu livro, um conto sobre a vida de uma criança recém-nascida, abandonada na selva, vivendo entre os animais. Ao ser capturada para viver na sociedade, ela enfrentou os horrores que a levou para o descaminho. Ela enfrentou a selvageria dos civilizados. Foi assediada pelo padrinho, estuprada pelo delegado e também por um médico em seu próprio consultório. Foi abusada por aqueles que deviam protegê-la. Mais informação sobre esse livro você encontrará na descrição deste vídeo.
adquira já o seu. Qual seria a ideia de Noemi? Noemi pensou num plano e começou a desenhar. E ela conta a Ruth. Ruth fica olhando surpresa a maneira que sua sogra orientava ela a agir. A lei de Israel ainda era algo novo para Ruth. E muitos dos costumes eram um pouco estranhos para ela. No entanto, sua consideração por Noemi era tão grande que ela ouvia atentamente a cada palavra. O que Noemi estava aconselhando Ruth a fazer era estranho e embaraçado. Noemi continua relatando o plano. E ela diz: minha filha, quero muito encontrar um lar para você. Você ainda pode casar, pois você ainda é muito jovem. Você sabe que Boaz é meu parente. Essa noite ele estará cuidando da cevada. Siga minhas instruções e peça ele em casamento. Noemi contou em detalhes para a sua nora a aplicação da lei do liverato. Quando uma moça casava em Israel, se ela ficasse viúva sem deixar filhos, a mulher do falecido não se casará com um homem estranho. Seu cunhado deveria casar com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Ele dizia: essa lei estende-se para além do irmão do marido morto. Não tendo falecido irmão, o parente mais próximo deve assumir e casar-se com a viúva. Ruth havia ficado viúva sem que tivesse gerado um filho de seu marido. Ela também não se dispunha de um cunhado para cumprir o casamento levirato. Diante disso, Noemi vê a oportunidade de Ruth pedir Boaz em casamento, sendo ele o parente mais próximo do falecido. Então Noemi lhe instrui como ela deve fazer e disse: faça o seguinte: tome um banho, se perfume, coloque a melhor roupa, vá até o lugar onde Boaz está trabalhando. Não o deixe saber que você está ali. Até que ele acabe de comer e beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés e deite-se ali. Adquira agora mesmo o livro Predestinação ou a Graça de Deus. Muitos pregadores estão pregando a predestinação. O livro Predestinação ou a Graça de Deus esclarece ao leitor que Deus não faz acepção de pessoas, aceitando uns e rejeitando outros. Adquira já o seu livro e tire suas dúvidas. Para cada pergunta, uma resposta. Mais informações na descrição deste vídeo. Naquele dia,
ao anoitecer, Ruth foi até a eira, uma área plana de terra batida, onde os lavradores levavam os grãos para ser debulhados e peneirados. Normalmente, se escolhia um lugar numa encosta ou no alto de uma colina, onde as brisas eram mais fortes, sempre no fim da tarde e começo da noite, para separar os grãos da palha. Usava-se a pá. A mistura era jogada para o alto e o vento se encarregava de levar embora a palha, que era mais leve, e os grãos caíam direto no chão. Ruth comprometeu de seguir à risca a orientação de sua sogra. Ela ficou observando discretamente, à medida que o serviço era concluído. Boaz supervisionava o trabalho de peneiração, que eram amontoados em grandes quantidades. Depois de uma boa refeição, ela o seguiu discretamente e viu que ele se deitou perto do monte de cereal. Boaz havia deitado ali para proteger a preciosa colheita contra ladrões e saqueadores. Ruth viu que era o momento. Era o momento de pôr o plano de Noemi em ação. Então Ruth veio pisando de leve, com o coração acelerado. Ruth se aproxima lentamente. Dava para perceber que Boaz estava num sono profundo. Assim, conforme Noemi tinha dito, ela descobriu os pés dele e se deitou. E aguardou qual seria a sua reação. O tempo foi passando e Boaz continuava dormindo. Ele não dizia nada. Para Ruth, aquele tempo de silêncio parecia uma eternidade. Por fim, perto da meia-noite, Boaz começou a se mexer, virando-se de um lado para o outro. Como a noite era fria e estava ventando muito, ele se esticou para cobrir os pés. Então percebeu que havia alguém ali, pois um cheiro de perfume feminino invadia suas narinas. Ele disse consigo mesmo: tem uma mulher aqui aos meus pés. Dê um like, se inscreva neste canal, compartilhem e comentem. Me ajude a chegar a 100 mil inscritos. Você está ouvindo Minha Vida, Minha História. Não perca a continuação desta história no próximo capítulo.